boa noite. As vendas de Natal foram as menores dos últimos 10 anos. O consumidor está preocupado com as contas de janeiro e com os aumentos que vêm por aí. Transportes, energia elétrica, impostos e tudo deve provocar um efeito cascata em vários setores. Você vai ver também nesta edição. O aumento do salário mínimo em janeiro deve provocar reajuste de vários produtos e serviços. O nível do sistema Cantareira em São Paulo sobe pelo terceiro dia consecutivo. Países devastados pelo tsunami lembram os 260 mil mortos da tragédia. Foi libertado jovem de 17 anos, filho de brasileiros, que foi mantido refém por um grupo guerrilheiro do Paraguai. E um festival de esculturas gigantes de gelo e neve na China vira atração internacional. E nossos comentaristas de hoje são a professora de História Árabe da USP, Arlene Clemecha, e o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. Mande sua pergunta aos nossos comentaristas pelo WhatsApp no número 11 97559 2915. Não esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Os brasileiros precisam preparar o orçamento para a série de aumentos previsto para o ano que vem. Os gastos com energia elétrica, gasolina e tarifas de transporte devem subir em média 8%, pressionando fortemente a inflação. O Natal das Lembrancinhas foi confirmado. Desde 2013, o brasileiro não gastava tão pouco nos presentes. Entre os dias 18 e 24 de dezembro, as vendas no comércio registraram queda de quase 2% em relação ao mesmo período do ano passado. O consumidor desanimado está preocupado com as contas de janeiro. 2015 nem começou e a família da Josinete já discute como vão ser os gastos no ano que vem. Material escolar, matrícula, mensalidade, o seguro do carro, e aí assim, vence tudo no início do ano, né? Além de arcar com as despesas extras de janeiro, o brasileiro vai precisar se preparar para o aumento de impostos e serviços durante todo o ano. As contas de luz vão começar a seguir um sistema de bandeira tarifária. Quanto pior as condições de geração de energia, maior o aumento. Para janeiro, a Agência Nacional de Energia Elétrica fixou bandeira vermelha. Isso significa um aumento de R$ 3 por cada 100 kWh consumidos. Nas principais capitais do Brasil, quem depende do transporte público terá que desembolsar mais pela passagem. São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Salvador já anunciaram reajuste nas tarifas. Na capital baiana, ela vai de R$ 2,80 para R$ 3. Na cidade de São Paulo, as passagens de ônibus, trem e metrô vão subir em até 50 centavos. Os motoristas também vão gastar mais para abastecer. Apesar de não dizer o percentual, a Petrobras sinaliza para novos reajustes da gasolina no ano que vem. Esses aumentos maiores vão pressionar mais realmente a inflação. Outra coisa, nós estamos tendo aí uma elevação da cotação do dólar. Então, é mais uma fonte de pressão no sentido de elevar preço. Como não dá para fugir dos gastos do começo do ano, nem dos reajustes previstos em 2015, para não ficar no vermelho, os economistas reforçam uma antiga orientação: começar o ano novo anotando todos os gastos. Fica mais fácil para ele, numa eventual necessidade de corte, ele saber onde ele pode cortar. Boa noite, Arlene Senes. Boa noite. Bom, pelo visto, é preciso já segurar o bolso aí no começo do ano, né? Combustível, energia, transportes, aumentos que não dava mais para serem adiados? Eu acho que vai ter um período de forte correção aí dos preços, não só dos preços controlados pelo Estado, né? Que eu acho que o que está mais represado e que essa nova equipe econômica já indicou que vai fazer um processo de correção gradual. Mas também você tem uma inflação aí acumulada também nos preços não controlados. Então, a somatória dessas duas pressões vão gerar, sim, um ano de, não diria de preocupação inflacionária, porque esse tema já está sendo tratado há algum tempo, mas ele vai gerar, a política de contenção de preços vai gerar, vamos dizer, uma redução no ritmo da economia, talvez no nível de que a gente teve nesse ano, que foi uma economia praticamente parada, né? Acho que
as previsões para o ano que vem é um crescimento bastante reduzido, quando o crescimento, né, ainda as previsões médias estão em torno de crescimento de 0,5% para o ano que vem, mas já tem muita gente indicando que é possível até ter crescimento negativo. E o que esperar da nova política econômica com o novo ministro aí? Olha, então, eu acho que o que eles estão sinalizando é um processo de correção, vamos dizer, de rota, mas com algum nível de gradualismo. Né? Então, se a gente comparar o que está sendo proposto para essa equipe de governo, do governo que foi reeleito, né, da Dilma, com relação às propostas do principal candidato de oposição, talvez a diferença seja no sentido do gradualismo. Né? Esse novo ministro indicado, o Levi, Joaquim Levi, ele está projetando aí para o médio prazo a recuperação econômica, dizendo que ele vai, durante esse período, fazer uma correção, principalmente naquelas contas, vamos dizer, que teriam menos impacto no processo de crescimento da economia. Então, vai ser algo razoavelmente seletivo, combinado com um certo gradualismo. Então, eu acho que é essa perspectiva para a retomada de crescimento já em 2016, 2017 e 2018. Esse é o cenário, vamos dizer, planejado pela essa equipe. Aline? Olha, o economista é o Seines, mas seja como for, o consumidor, o cidadão, a pessoa vai sentir o arroxo salarial, né? Vai sentir no bolso a dificuldade de conseguir manejar o dia a dia com o mesmo salário ou reajustes anuais na database que não estão repondo, em geral, em muitos casos, né? Pelo menos toda a inflação, e isso vai repercutir realmente no que vai acabar sendo esse arroxo. O pessoal está perguntando já aqui, cadê o otimismo e o país das maravilhas prometido aí durante o horário eleitoral? Não, olha, eu acho que assim, o otimismo numa situação como do Brasil atual é achar que existe uma margem para correção do rumo da economia que não é muito difícil de ser administrada nesse momento. Ou seja, acho que ninguém está indicando que a economia brasileira vai entrar num processo de depressão, de recessão duradoura, etc. O que todo mundo está sinalizando é que vai ter um período de correção, mas que tem muita margem para retomada caso essa correção seja feita. Talvez o que tenha ocorrido é que acumulou-se demais algumas pressões, seja na área de preço, seja na questão dos gastos públicos, etc., e ao invés de ir administrando isso de maneira um pouco mais responsável. Então, a correção agora, desse ano, vai ser um pouco mais grave do que deveria ser. Agora, eu acho que o grosso dos analistas mostram essas duas questões. Que a correção não é tão difícil nesse momento. E dois, que vamos dizer, factível uma retomada do crescimento econômico razoável, não é nem um crescimento de tigre asiático, etc., mas estamos falando em 2%, 1,5%, 2,5%, em 2016 e 2017. Isso é razoavelmente otimista, vamos dizer, pensando que na média da avaliação, vamos dizer, não dos especialistas, não dos economistas, mas talvez do humor médio da população brasileira, seja de um pessimismo avassalador, né? Então, os números mostram que esse pessimismo exagerado não tem muito lugar, eu diria, mesmo com as questões de corrupção, etc., a economia ainda tem muita margem para se ajustar, tem lugares para cortar. É diferente de uma economia, por exemplo, como a Argentina, que você já não tem mais onde cortar. Na economia brasileira, você tem muito espaço para cortar e é isso que está mais ou menos sendo indicado. A próxima notícia tem a ver também ainda com o bolso das pessoas. A partir de janeiro, o salário mínimo deve passar dos atuais R$ 724 para R$ 790. Mas nem sempre o trabalhador ou o aposentado tem um ganho real, porque o aumento deve provocar reajuste de vários produtos e serviços. Com um aumento de 9,1%, o salário mínimo a partir de janeiro de 2015 vai passar dos atuais R$ 724 para R$ 790. Nem bom e nem pouco, né? Porque 790 hoje, a inflação sobe muito mais do que isso, né? É mais para quem vive de aluguel, né? Muito difícil viver de aluguel, fazer despesa, pagar transporte, aí não dá para nada. A medida vai beneficiar 48 milhões de pessoas, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. Deste total de brasileiros, 21 milhões são aposentados e pensionistas do INSS. Este economista explica que é natural o efeito cascata quando há o aumento do salário mínimo. Porque acaba sendo a base do custo produtivo das empresas. É óbvio que aumentando esses custos, há um certo repasse, né, para os produtos, e, enfim, isso acaba gerando um efeito cascata no nível do setor produtivo. Eu imagino que, diante do aumento depois de todas as outras coisas, né, se torna pouco.
Bom, o que dizer para ele que está aí preocupado, né? Já esperando aumento de outros produtos, serviços, né, Cenis? Então, mas na questão do salário mínimo, a gente tem que também, tal qual a questão anterior aí, se nós estamos num período de queda ou de correção de rumo, claramente no salário mínimo a gente está num período de correção de rumo também, porque se você pegar a curva história dos últimos 10 anos, algo como 10 anos, você tem um crescimento real bastante acelerado do salário mínimo. Então, esse método que foi aprovado por uma lei de 2003, se não me engano, 2004, que é você corrigir automaticamente o salário mínimo pela correção monetária, ou seja, pela inflação, mais a taxa de crescimento da economia dos 2 últimos anos. Isso garantiu um mecanismo aí, um gatilho, onde a recuperação do salário mínimo nos últimos anos foi significativa, ou seja, você teve um aumento sustentável aí durante 10 anos do salário. E o que aconteceu é que a base salarial do país inteiro está bastante acrescida. Isso pressionou o preço, né? Isso tem os dois lados da moeda. Ganhou capacidade de consumo toda essa faixa da população, mas por outro lado você encareceu a mão de obra e perdeu um pouco a capacidade competitiva em alguns setores. Então, o aumento do salário mínimo é de pouco mais de 9%, e lembrando que essa mesma proposta aprovou o aumento do salário dos deputados e senadores em 26%. Isso é escandaloso, né? E é todo ano esse mesmo escândalo. Quer dizer, se realmente uma reforma política tem que acabar com isso de alguma maneira. A questão do salário, diferente do salário mínimo, diferente dos deputados, que eu concordo que não tem muita justificativa para um corrigir 26 e o outro não. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista do impacto orçamentário, o aumento do salário mínimo é 300 mil vezes mais impactante no orçamento público do que estados e municípios já preocupados aí. Porque toda a área pública ela se referencia no salário mínimo. Então, por exemplo, todo o sistema de pensão e aposentadoria, etc., esse piso do salário mínimo é a referência muito mais forte para a área pública do que para a área privada. A área privada acaba acompanhando, porque o mercado de trabalho sobe, né, o preço da mão de obra sobe, a área privada mais ou menos tende a acompanhar. Mas na área pública é mandatório, não é que optam em acompanhar ou não, ele tem que executar, e principalmente essa área da Previdência Social. Isso é um tiro na veia aí que ele recebe. O Eduardo Braga, de Itararé, está querendo aqui uma conclusão dessa conversa de economia. 2015 vai ser melhor que 2014? Eu acho que tende a ser igual, no sentido de que você tem uma melhora de expectativa por um lado, o que é muito positivo e estava fazendo falta na economia, mas do ponto de vista do crescimento material você vai ter algo semelhante. Mas, ou seja, baixo crescimento, com uma pressão inflacionária ainda existente. Mas, de qualquer maneira, a sinalização mudou e isso altera a expectativa de todos os atores econômicos, em particular o empresário, que é quem investe. E eu acho muito positivo pensar que a longo prazo, de 3, 4, 5 anos, ou médio prazo, se consiga um crescimento. Mas até isso acontecer, pelo que eu estou entendendo da própria explicação do Cenis e do que a gente tem visto, é uma tendência esse ano que vem a um arroxo maior do salário, né? E o presidente americano enviou a mensagem de final de ano e destacou o fim da missão americana no Afeganistão. A guerra de 13 anos vai terminar no dia 31 de dezembro. Merry Christmas, everybody. Foi com um desejo de Feliz Natal que Barack Obama iniciou a mensagem anual aos americanos. Depois anunciou que os soldados no Afeganistão estavam voltando para casa. Em alguns dias, nossa missão estará terminada. Nossa mais longa guerra terá um fim responsável. Obama e Michelle visitaram uma base militar no Havaí, onde o presidente passa férias com a família. Ele agradeceu pessoalmente aos soldados os esforços pela defesa do país e disse que as tropas americanas voltariam no dia 31 de dezembro. A missão no Afeganistão durou 13 anos. Os americanos invadiram o país em 2001, logo depois dos atentados de 11 de setembro, e derrubaram o Talibã do poder, grupo islâmico acusado de ligação com a rede terrorista Al-Qaeda. 12 mil soldados vão permanecer no país como instrutores para treinar soldados afegãos. A saída das tropas americanas acontece em um momento polêmico. Foi a retirada dos soldados do Iraque que provocou o surgimento do grupo Estado Islâmico, que dominou 60 cidades e fundou um califado não reconhecido no Iraque e na Síria.
O Talibã já anunciou na internet que está se reorganizando e prometeu reconquistar o Afeganistão depois da saída dos americanos. Há 2 semanas, 7 homens do Talibã invadiram uma escola no Paquistão e mataram a tiros 132 crianças e 9 adultos. Depois, 3 suicidas detonaram explosivos. Os fundamentalistas e os extremistas do Estado Islâmico são apontados num relatório de radicalização no mundo como alguns dos mais violentos. No mês passado, o ISIS matou 5.000 pessoas, a maioria civis. Hoje, bombardeios aéreos da força de coalizão liderada pelos Estados Unidos mataram 45 guerrilheiros. Os ataques aéreos têm ajudado os curdos a recuperar território e forçar o recuo dos extremistas. Na semana passada, eles dominaram as montanhas de Sinjar e libertaram milhares de pessoas que estavam cercadas. Em discurso, o líder dos curdos iraquianos celebrou a vitória. Disse que a conquista é um golpe histórico contra o ISIS e que os extremistas estão com os dias contados. O alemão Jürgen Todenhofer, que passou 10 dias com combatentes, declarou que é ilusão a ideia de que o ISIS será derrotado facilmente. Ele foi o primeiro jornalista ocidental a entrar no território do grupo radical islâmico e sair vivo. Jürgen afirmou que, para cada terrorista morto, outras dezenas de combatentes aparecem no dia seguinte. Diariamente chegam centenas de jovens do mundo inteiro para lutar ao lado dos sunitas, que já possuem o domínio de um território maior do que o Reino Unido. O grupo é mais forte do que se imagina e planeja fazer a maior limpeza religiosa da história. Depois de 13 anos, Aline, o que esperar? Bom, essa matéria, acho que foi interessante a maneira como começou falando do fim da ocupação do Afeganistão, que está deixando uma situação altamente instável, com uma grande probabilidade de continuação de uma retomada de regiões pelo Talibã, de fato, que, aliás, domina partes ainda fronteiriças do Afeganistão ao norte e que transbordou para dentro do Paquistão e que se reorganiza para voltar com essa saída dos Estados Unidos. E não há como pensar que o ISIS hoje não seja um reflexo de todo um processo. Quer dizer, o último processo foi esse, iniciado com a ocupação do Afeganistão e do Iraque a partir de 2003. São duas ocupações norte-americanas que lançaram uma guerra ao terror na época do Bush ainda, que hoje o Obama está tentando, né, sair dela com alguma estabilidade, mas muito precária. Quer dizer, não foi desastrosa. A única palavra é essa: se desestabilizou o Afeganistão, desestabilizou o Iraque, deixou vazios de poder, vácuos de poder, regiões descontentes, cujo descontentamento aí foi capturado pelo ISIS como massa de apoio dentro tanto do Iraque como da Síria. E, de fato, aqui e ali, os curdos conseguiram uma retomada importante agora de uma região, mas a força da oposição a tudo que representa a intervenção americana, histórica, de outros países no Oriente Médio, é o que está alimentando o ISIS. Mesmo que o ISIS tenha esse caráter altamente desestabilizador e que cria oposição dentro de populações locais, que tem oposição de países da região, mas esse descontentamento é o que é capturado. O Leonardo de Ouro Preto, ele pergunta: e os Estados Unidos venceram? De forma alguma. De forma alguma. Como dá para pensar que os Estados Unidos venceram? O que obtiveram? Um Oriente Médio cada vez mais, com mais dirigentes, populações, enfim, trazidas para o âmbito de atuação e de influência do Irã. Né? Um dos grandes objetivos era diminuir a influência do Irã. A influência do Irã aumentou. E aí, para combater o ISIS, que é inimigo do Irã, os Estados Unidos se veem obrigados a fazer alianças com também outros inimigos. Quer dizer, não há por onde hoje os Estados Unidos terem uma atuação que não seja tentar se retirar da melhor maneira possível. Essa retirada, Obama está realmente tendo muita dificuldade em conduzir. O encerramento da ocupação no Afeganistão não vai significar um encerramento da presença norte-americana. Não vamos nos iludir. Não vão conseguir deixar de estar presentes de outras maneiras. Sim. Eu acho que tem, de fato, um cenário aí nessa região expandida, né? O Oriente Médio expandido, porque nós estamos falando de regiões que chegam perto da Ásia Central, etc. Aí você tem uma somatória, acho que ali enfatizou muito essa desestabilização que se seguiu
as intervenções americanas. Agora, a Primavera Árabe, de alguma maneira, acabou desorganizando também em outros contingentes, né? E parte desse processo se somou ao anterior. E hoje, realmente, a situação tem um descontrole muito maior do que a gente tinha tempos atrás. Ou seja, ao invés de ter uma ação americana para, de alguma maneira, compensar ou tentar compensar essa destabilização que é um pouco inerente a essa região, ela acabou piorando. Agora, isso por um lado. Por outro, o que é curioso é que o Obama, agora nesse final de mandato, quando ele perde a maioria na Câmara, ele aumenta a intensidade das suas iniciativas internacionais. Você vê que aí, pouco tempo depois das eleições, é a terceira medida que ele toma mais forte na área internacional. Ou seja, parece que, eu estou falando de Cuba, né, retamento com Cuba, a questão de Guantánamo, e agora a questão da retirada do Afeganistão. Então, está parecendo que tem um momento onde congelou-se a agenda doméstica, já que ele perdeu a maioria no Congresso, e ele está focando agora tentar tirar a marca do seu governo na área internacional. O que pode ser um bom sinal, no sentido de que várias das promessas que ele tinha sido eleito com lá atrás, que não acabaram não sendo implementadas, agora está tendo algum Eu queria impulso. fazer só uma observação sobre a Primavera Árabe. Esse termo é muito difícil saber do que se fala exatamente, porque foi uma generalização usada pela mídia e tal. Se por Primavera Árabe a gente está falando do movimento democratizante de uma população, de uma vanguarda jovem que quer democracia, então, na verdade, a Primavera Árabe ou as revoltas democráticas árabes são a única contraposição verdadeira ao ISIS e movimentos como o Talibã, Al-Qaeda e assim por diante. O problema foi que regimes autoritários reprimiram a Primavera Árabe, ou as revoltas democratizantes. Então, o problema não é a Primavera Árabe, o problema é que regimes autoritários como Assad, como o regime, os militares no Egito, reprimiram tanto essa juventude que estava nas ruas e que em alguns países ainda está aqui e ali, pedindo a democracia, que o que encontrou espaço para crescer foram os extremistas. Quer dizer, os regimes autoritários acabaram jogando a favor dos extremistas. São duas forças reacionárias dentro da região que juntas acabaram esmagando o que era um anseio, um movimento pela democratização. E 2015 pode ser o ano que vai encerrar uma polêmica que se arrasta há mais de 4 décadas em São Paulo. O destino do elevado Costa e Silva, Minhocão. A ideia de construir um parque no local divide a opinião dos moradores. A Câmara de Vereadores de São Paulo vai começar 2015 com uma verdadeira missão: votar o projeto que desativa o elevado Costa e Silva. Aprovada no fim de novembro pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta prevê a transformação gradativa da via em um parque. Um trabalho que pode durar 15 anos. A iniciativa é bem parecida com a que criou o High Line, em Nova York, nos Estados Unidos. Já se utiliza o Minhocão como parque quando ele está fechado para os veículos. Então, nada mais justo se transformar num parque, numa região muito cinzenta, como é a parte central de São Paulo, que não tem tantas opções de lazer, esporte e cultura, né? Mas a construção de um parque no lugar do elevado não é unanimidade. Tem que ser demolido, porque fazer um parque aí em cima não vai resolver nada. Os moradores de rua vão ficar nesse parque e não vai virar outra sujeira. Com cerca de 3,5 km de extensão, o Minhocão é menor que o elevado da Perimetral no Rio de Janeiro, que terminou de ser demolido este ano. Apesar de defender o fim do viaduto, o movimento Santa Cecília Sem Minhocão teme os impactos que uma implosão poderia causar na área. Sugerimos outros procedimentos, como desmonte, não é? É claro que algum pouquinho de demolição entra nesse processo, mas é desmontar e fazendo isso quarteirão por quarteirão, para não ter um impacto e tal, e não causar transtorno. Enquanto não há definição sobre o futuro do elevado Costa e Silva, a Prefeitura de São Paulo fará algumas intervenções na região. No início do ano, será construída uma ciclovia de 5 quilômetros embaixo do Minhocão. Também está prevista a implantação de espaços verdes e a troca da iluminação por lâmpadas de LED para revitalizar a área. O elevado Costa e Silva foi inaugurado na década de 70 e liga a Zona Oeste ao centro da capital paulista. Hoje, cerca de 6 mil carros passam por dia pelo elevado. É barulho na janela de vários prédios e, com o tempo, a área ficou degradada e ocupada por moradores de rua e usuários de droga. Opiniões bem divididas aí, né? Derrubar de vez, fazer um parque. Qual que é a opinião de vocês? Olha, mas eu acho que o curioso nesse debate é que tempos atrás se discutia se tinha que desativar ou não. Então, a divisão estava entre aqueles que achavam que era inviável desativar. Agora o debate mudou entre
que vai desativar, acho que vai. A grande questão é se demole ou não demole, né? Então é interessante como evoluiu. E acho que é uma coisa muito saudável, né? Se discutir durante e ter um debate público e amadurecer o debate com relação à gestão pública, à gestão urbana, né, da cidade. Eu acho difícil uma manutenção de todo esse elefante aí de maneira realmente, vamos dizer, a recuperar todo o mal que o Minhocão fez do ponto de vista de quem vive naquele espaço. Então, me parece que não faz muito sentido. Mesmo um parque suspenso ali, haja capacidade de manutenção para realmente deixar uma coisa que gere um movimento favorável para aquela região. A meu juízo, parece que é mais fácil demolir e realmente revitalizar a partir de baixo. Agora, a grande questão também, eu não saberia falar de custos, quanto significa mobilizar a cidade para demolir um aparato desse tamanho. Então, custo-benefício, eu não precisaria saber um pouco de números para poder opinar melhor. Aline. Não, eu também tendo a pensar que o custo de si... Porque, veja, são 4 faixas, 2 de um lado, 2 do outro. A gente está falando de uma estrutura enorme. Para fazer, digamos, um jardim, como se fez com o Highline, e, aliás, a ideia de transformar no jardim é muito a partir do Highline de Nova York, que realmente é uma coisa muito bonita, integrou de uma maneira... Agora, o Highline é uma estrada de ferro, é estreita, é pequeno, o Minhocão é algo enorme. Então, você vai ter que investir num paisagismo imenso, você vai ter que ter segurança, vai ter que, ou seja, a manutenção é realmente muito custosa. E no que se vai realmente aproveitar esse espaço todo? Ciclismo excelente, passeios ótimo, mas será que é viável, não é? E depois, a parte de baixo do Minhocão também a gente vê uma degradação de goteiras, não entra luz, não penetra luz. E alguns parques até da região talvez pudessem voltar a florescer, uma vez que essa estrutura maciça, né, fosse retirada do local. Então, mas eu também acho que o debate é fundamental, que é só com o debate com os moradores é que a gente consegue. Você comentou que não tem mais a discussão se é preciso desativar ou não, né, para o uso dos veículos. Aí tem gente perguntando, mas então não vai precisar uma nova obra? O que fazer com os carros que passam por lá diariamente? Então, a questão é a seguinte, a cidade está caminhando por um processo de priorização total do transporte público. Então, ali me parece que o que caberia ali seria um corredor de ônibus bem estruturado, complementando com mais 2 faixas viáveis, né, para automóvel. O que, de alguma maneira, reduz a circulação, o espaço de circulação de automóvel em si, eu acho que sim. Mas a compensação, acho que é que o caminho que a cidade tem que ir. Não dá para você arrumar isso aí sem alguém pagar, tá certo? E a opção vai ser pagar o transporte individual, que é outra questão consensual na cidade, que vai ter que aumentar prioridade para transporte público, o espaço que for possível, ciclovia, e os automóveis individuais vão ter que se acomodar de alguma maneira nesse espaço mais reduzido. E a seguir, as homenagens aos 260 mil mortos do tsunami que atingiu 14 países há 10 anos. E o DR libera uma pista da Rio Santos depois de 2 dias de interdições.